Olá, uabeiros e uabeiras, professor Tiago aqui de volta com vocês para matar a saudade de todos que nos acompanham. Eu hoje trago um convidado super especial, um convidado do qual eu, embora tenha pouco convívio com ele, mas acompanho ele nas redes sociais e tive o prazer de lecionar no mesmo cursinho que ele já leciona há muito tempo e ouvir dos seus alunos referências maravilhosas, especialmente pela pessoa humana com que ele trata os seus alunos e suas alunas. Eu convido vocês a hoje conhecer a história e aprender com a história de superação dele na caminhada da UAB e, sobretudo, na labuta diária da advocacia. Professor Alan, seja muito bem-vindo. Eu queria saber quem é o professor Alan. Bora lá, Tiago. Primeiramente, muito obrigado por estar aqui, meu amigo. Rapaz, o Alan não é um cara muito velho, não, né? Assim, de vida, de experiência. Bem jovem, jovem. Acaba novo. Mas tive algumas experiências de vida, experiências essas boas e algumas ruins, mas que levam a gente a um determinado aprendizado, né? Com certeza. Então, não tive uma história de vida tão fácil assim, mas também não chegou ao ponto da miserabilidade, né? Não chegou, tive as dificuldades da vida. E foram essas dificuldades que me fizeram chegar onde eu estou. Forjaram seu caráter, né, professor? Foram aqueles combustíveis, né, que nos fizeram Impulsiona, né, funcionário para chegar onde estamos hoje. Então, eu costumo dizer, Tiagão, que o Alan de antigamente, né, se parássemos para conversar, o Alan de antigamente com o Alan de hoje, poderia nos perguntar, e aí, vencemos? Eu digo, já somos vitoriosos pelo fato de não ter desistido. Que maravilha, professor. Então, é essa metodologia que eu levo para a sala de aula, Tiago. Que bom. Eu, falando um pouquinho da pessoa que eu sou, eu levo isso para a sala de aula no sentido do ensino humanitário, né? Então, eu fui criado na periferia, né? Passei por algumas diversidades. É alagoano, professor? Sou alagoano. Maceuense. Tenho, assim, familiares. Veio de que bairro, professor? Cara, eu fui criado na parte alta de Maceió, né? Essa parte alta de Maceió, rodei ali um pouco aquela periferia do Tabuleiro dos Martins, conhecido como Queto Marques Luz. Fui um pouquinho ali para Clima Bom. Mais um pouco lá atrás, eu tive uma passagem ali pela Marquês de Abrantes, que é Bebedouro. Então, legal. Sempre bairros periféricos. Mas também sempre gostei muito de estudar. Sempre gostei de estudar. Se destacava desde pequeno? Desde pequeno. Sempre tive esse proveito, digamos assim, para com a minha mãe, né? Pelas diversidades, eu dizia, cara, como é que eu posso mudar de vida? Muito novo já pensava isso, né? Como é que eu posso mudar de vida? Como é que eu posso alcançar algo melhor mais para frente? E aí eu digo, não, eu só posso fazer isso aqui estudando. Não vejo outro caminho para mim se não estudar. Hoje eu tenho essa ideia de que, quando muito novo, eu carregava a escada da ascensão social dentro da mochila, que eram os meus cadernos, né? Então, a minha mãe, eu acho que ela nunca teve dor de cabeça quanto o filho, o Alan, na escola. O senhor é filho único, professor? Não, eu tenho mais um irmão, tenho um Alex, né? Com 10 anos de diferença. E aí ela nunca teve essa dor de cabeça. Então, muito novo, já gostei muito de estudar. E aí, avançando um pouco mais a idade, saí daquela educação básica, vem o ensino fundamental, ensino médio. E aí eu fui para uma escola dentro da periferia 100%. A escola que eu estudava, Tiago, era uma escola que, imaginamos aqui, um quadrado, era dentro da periferia. Era tráfico de escola drogas, pública? Escola pública, sempre escola pública. Era tráfico de drogas na frente, um homicídio na lateral, minha nossa, roubo na rua de trás. Então era dentro da periferia, realmente. Só que aí, como todo ser humano, você está passível de escolhas, né? Verdade. Então tem escolhas boas e escolhas ruins. Então eu escolhi estudar, né? Por muitos fui taxado como babaca. É o bestão, né? A gente sempre sofre essa... o besta. Tem os pejorativos. É o idiota. Eu gostava de estudar. Só que aí eu conheci um professor, que eu vou falar o nome dele aqui, que eu não esqueço nunca. Foi o professor Fábio Gomes. Foi o meu professor de geografia. Esse cara começou a me despertar um interesse político. Me dava aula de geografia, dava aula de geopolítica e começou a me despertar um interesse político. Ele falava, rapaz, tem uma presença legal, tu fala bem, por que não ajuda para ser um diplomata? Isso com quantos anos, professor? Isso com 15 anos de idade. Com 15 anos de idade. Esse pai nunca imaginei, não sabia nem o que era diplomata. O que era? Me explique primeiro o que é, né? Depois que a gente, na época, tinha lan house, né? Botava lá uma moedinha de R$1, dava 1 hora de acesso para pesquisar as coisas. E aí foi quando eu descobri o que era diplomata. Mas, assim, Tiago, dessa fase de preparação pro no ensino médio, eu já me defini ali aos 15 anos de idade que eu queria ser formado em Direito. Não tive dúvida. E o que foi, professor, ali que lhe deu start, o que alimentou esse desejo, essa certeza, né? Olha, Tiagão,
ainda nesse pedaço da minha vida, eu morei num bairro... Na verdade, eu costumo dizer que Maceió é um município periférico com algumas áreas nobres, né? Perfeito. Eu morei ali numa parte periférica, que era uma rua, conhecida como Viela, que ela tinha aproximadamente, chegava a 2 metros de largura, não. Então, era um pedaço que bem na estreitinho. época... Bem estreitinho. O carro passava raspando nas paredes das casas. Então, por muitas vezes, eu presenciei a arbitrariedade da força pública dentro da periferia. E assim, quando você mora dentro da periferia, você sabe quem é certo, quem é errado, quem está pagando pelo que fez e quem não está pagando pelo que fez. Só que o Estado nem sempre faz essa diferenciação. O Estado né? não faz. Né? Então, assim, eu comecei a visualizar. E muitas das vezes eu avistava não sei se você sabe, era uma divisória de pallet da garagem da casa para essa rua, onde eu morava com a minha mãe, meu padrasto na época. E aí o cara correndo e a polícia atrás, e a gente sabia que era só porque estava sendo taxado, porque estava morando na periferia. Então, comecei a visualizar isso, deu aquele sentimento de injustiça, aquela revolta. Entendi. Então, não titubeei na escolha. Não, vou me formar em Direito. Aos 16 anos, eu entrei na faculdade. 16 anos? 16 anos de idade. Na época, a minha mãe tinha decidido morar no Rio de Janeiro, aquela ideia do nordestino que ia tentar a vida melhor no Sudeste ou no Sul. Então, ela foi embora. E aí, como é que ficou? E eu fiquei com a minha avó materna. Né? Fiquei com a minha Sua avó mãe materna, foi? Minha mãe foi meu padrasto. Fiquei com a minha avó e meu irmão e acho que coisa de 2 anos no máximo, meu irmão também foi. E isso já no início da faculdade? Isso já no início da faculdade. Aí foi um início também bem difícil, porque não tinha dinheiro para nada. Mas a gente tava... Quem é cristão sempre aparece, né? As coisas, com fé a gente vai superando, Vai superando. Qual foi a faculdade? Eu comecei, Tiago, na época, me gerou muita dúvida se eu ia para a UFAL ou não, né? Na época eu me recordo que teve uma greve muito grave no calendário acadêmico da UFAL. Isso era que ano, professor, quando o senhor entrou? Se não me falha a memória, Tiago, era 2016. Certo. Aí eu disse, cara, eu vou para a universidade particular, não tenho condição de pagar, mas vamos tentar o FIES, né? Tem um financiamento estudantil e deu certo. Peguei, eu acredito que 92% de financiamento. Acho que eu já conseguiu já no primeiro semestre? Já consegui no primeiro semestre. E na UFAL eu consegui a segunda chamada. Só que eu já tinha iniciado, porque quando eu botei o FIES para a universidade particular, foi tipo coisa de 7 dias. Começar a estudar. Aí eu acho que com 3 semanas, se me falha a memória, veio a segunda chamada da UFAL. Não, já estou aqui na particular, vou ficar na particular mesmo. Aí qual era a faculdade? Eu comecei, na época era a FAT. Hoje é o MJ, o MJ, né? O MJ. Aí na FAT eu fiquei ali até o 3º período. E foi quando eu conheci o professor Jorge Vieira. Jorge Vieira, socialmente conhecido como Jorge dos Índios, né? Aí eu conheci o Jorge Vieira que disse, olha, tente algo melhor, não rebaixando nenhuma faculdade na época, né? Mas que você possa ter benefícios na pesquisa, no campo acadêmico. Eu comecei a analisar as outras faculdades particulares que tinham no estado, e aqui no município, principalmente, eu disse, não, vou para o SESMAC. Hoje eu vou para o SESMAC, foi a escolha que eu fiz. Aí eu realizei aquela transferência externa, não tive nenhum prejuízo financeiro, digamos dessa forma, e aí eu fui para o SESMAC. Aí no SESMAC eu engajei na pesquisa. Isso em que período, professor? Isso no 3º período de Direito. E aí, Tiagão, já entrando na faculdade, né, por ter essa dificuldade financeira, para quem, quando falo, quem é cristão, Deus sempre manda alguém, né? Quem tem fé, né? No primeiro período ali, eu lembro que na matéria de ED, eu conheci uma professora que foi a Ivânia Luiz, a irmã do doutor Ivan Luiz, né? E ela me fez o convite de conhecer o escritório dela com o irmão. Isso no primeiro período da faculdade. Eu disse, pai, quer que eu possa entregar um escritório de advocacia no primeiro período que eu não sei o que é? Muito deslumbrado, né? Mas vamos. Aí acabei indo primeiro, segundo, terceiro período. Ela me deu a oportunidade, pagava uma quantia para ir aprendendo da advocacia. Foi o meu primeiro contato com a advocacia. Ela era sua professora também? Era minha professora. Que bacana. Fui aluno dela de ED, ED2, Constitucional 1. Aí eu tive essa oportunidade. Aí do 4º período foi quando veio um certame da Defensoria Pública do Estado para estagiários. Eu não vou participar. Aí participei e deu certo. Passou? Eu passei e entrei na Defensoria. Na Defensoria Pública. Aí eu fiquei até o final da faculdade. Foi a Defensoria Pública, a DPE ou do Estado. Aí foi quando eu tive a experiência de advogado, digamos dessa forma, a prática jurídica. Foi assessorar, professor, um defensor na área criminal, na civil, como foi? Quando eu entrei, eu tinha a ideia de ficar numa vara do júri, né? Mas na época não dava para escolher muito, aí que estava precisando era a 26ª vara e 18º juizado, que na época a responsável era a doutora Roberta Bortolami. Ela acumulava ali aquelas duas competências. Unidade, né? Aí eu fiquei com ela
E eu tive a oportunidade também de aprender um pouco na 16ª Vara Criminal, né? A Vara da Execução Penal. Mas assim, esse período, Tiago, de 3 anos foi sempre direito de família. Ô, professor, o senhor falando aí, me veio aqui um insight, sabe? A gente vê nas suas palavras gratidão, parabéns, né? O senhor, só aí na sua breve fala, falou de 2 professores que lhe ajudaram, que lhe deram norte. Aliás, 3, né? Teve o do ensino médio, né? Eu me recordo, professor, falando de um programa que a Fátima Bernardes apresentava, um programa de manhã na Rede Globo. Ainda hoje existe, mas não é mais ela. E que ela levou o cara que tirou a maior nota no Enem num determinado ano. Aí era um cearense da rede pública. E aí eles falando lá no programa, aí o menino bem envergonhado levanta a mão, o jovem, né? Levanta a mão e disse, eu queria fazer uma colocação. Ele fala bem assim, eu queria fazer uma colocação. Pois não. Ele fez, eu queria agradecer os meus professores, porque assim, ele dizendo, eu estudo numa escola pública, sem muita estrutura, e o professor, às vezes, de madrugada, ele me tirava uma dúvida de manhã, logo cedo, de tarde. Eu acho que essa gratidão aí, professor, é combustível para o professor quando escuta isso aí. Eu tenho certeza que quando a professora Ivânia, o professor Jorge e o professor do ensino médio, qual é o nome? O Fábio. Professor Fábio, quando vê o professor Alain sendo grato nas palavras e na atitude, eles vão ficar muito felizes. E eu fico feliz, Thiago, sabe o que é? Que eu tive a oportunidade de encontrar o professor Fábio tempos depois, já formado, advogando. E ele se tornou meu cliente numa consultoria. Sério? Se tornou meu cliente numa consultoria, assim... Que bacana, cara. Um pouco emocionado, porque é difícil, sabe? É como eu falei, não tive um acesso financeiro tão grande. A minha família não era estruturada para isso, né? Somos dois, professor. Também não tive... Eu era vendedor de lanche da rua. E não é demérito, Thiago. Não, pelo nenhum. contrário, é o combustível para a gente alcançar o que a gente tanto almeja. O professor almeja. já é pai? Não, né? Não. Eu sou pai de 2 garotas, sabe? São minha vida, sabe, professor Alain? Eu não quero que elas passem pelo que eu passei. Talvez seja um grande erro, mas o que eu passei, o que o colega está contando aí da sua história, forjou o seu caráter. Pode ter certeza disso. Foi trilho para que o seu trem caminhasse do caminho no trilho certo. Não tenho né? dúvida, não. Porque foram pessoas que viram determinado algum potencial e disseram, eu vou ajudar. Aí eu falei o professor Fábio, que foi que despertou esse interesse, mas na reta final do ensino médio, eu tive a professora Maria Aparecida, que era a professora fofa de português, que me dava aulas gratuitas, me ensinava para redação para o vestibular, para o Enem. Tive a professora Naneri de matemática. E durante o ensino médio, Tiago, eu era apaixonado, até hoje eu sou, filosofia e sociologia. Então, aí meu professor de inglês, que hoje ele é advogado também, meu professor de inglês... Qual nome? Pode ser que eu conheça. É Antônio Gonzaga. Não, e ele me dizia assim, olha, Alain, o bom advogado é aquele que domina a filosofia e a sociologia. Então, você está no caminho certo. Cara, que bacana. Aí eu gostava, eu sempre estudei aquilo. Então tá, Tiago, que se não me falha a memória, quando eu peguei as notas do Enem na época, eu acredito que a minha redação foi 890. Que bacana, cara. Para a primeira prova que eu tinha feito na vida. E assim, com todo respeito, eu sou filho do ensino público, sabe, professor Alain? Uma nota dessa, para quem vem do ensino público, sabe que a dificuldade ainda é maior de atingir uma nota dessa. Né? Com certeza. E na época, Tiago, eu não vou mentir que a educação estadual, e aqui eu falo do nosso estado sem receio algum, não era a educação que nós temos hoje. Né? Não era. Hoje nós temos uma educação melhor. Bem mais estruturada, um nível de segurança interno nas escolas melhor. Antigamente não era dessa forma. Eu já cheguei ao ponto de ir para a escola na época e dizer, vai ter que voltar que acabaram de assassinar um cidadão na porta da escola. A gente não sabia quem era. Então era nesse padrão. Né? Então hoje eu vejo adolescentes que não conseguem dar valor a bom ensino que possui. E acaba banalizando o estudo público, porque eu vim disso, você veio disso. Com certeza. E começam a se comportar como se houvesse um apodrecimento do amanhã. Perfeito. Né? Um luto da esperança. Não é assim que funcionam as coisas, né? Tem razão, professor. Professor, olha, boa parte do nosso público aqui é de estudantes do curso de Direito, mas a gente também tem estudantes do ensino médio, sabe? Eu acho que eles vão ficar muito felizes quando assistir esse episódio e ver a sua história. Porque assim, professor, a gente às vezes não tem ideia do alcance das nossas atitudes, das nossas ações. Essa sua história de vida aí impulsiona, professor, certamente muito aluno a dizer, olha, o professor Alain conseguiu, eu vou conseguir também. Isso é muito bom, bacana, viu? Parabéns. Tomara que alcance mais gente, né? Alcança. E aí, Tiagão, avançando já na universidade ali, foi quando veio o estágio, foi quando... O estágio começou em que período, professor? Comecei num 4º período cravado.
Aí, quando conseguiu lograr isso no estágio da DPU, né? Da Defensoria do Estado, na DPE. DPE, perdão. Aí, largou o escritório da professora ou conseguiu conciliar? Não deu? Não, eu tive que sair. Não sair. dava, não. Conversei com ela e aí eu fiquei só na... O colega estudava noite... O SESMAC, você foi pro SESMAC já, à noite, né? Estudava à noite. Aí eu pegava o estágio ali, eu lembro que eu acordava às 5h30 da manhã, tomava banho, comia, pegava o ônibus. Nessa época morando com a sua avó. Com a minha avó materna. Era onde? Que bairro? No Clima Bom. Clima Bom. E aí, por sorte... Bem longe, para descer para o Farol. Não, eu ia dizer, por sorte, a sala da defensoria dentro da UFAL, ao lado do escritório modelo. Que maravilha. Aí eu pegava o UFAL Ponta Verde, subindo, coisa de 10, 15 minutos se não tivesse trânsito. E aí eu ia pro estágio, ficava no estágio ali até 2h30 da tarde. E para não perder tempo de ir para casa, para tomar banho e comer, eu já descia muitas vezes de carona com a defensora pública direto pro SESMAC na Iris Alagoense. E passava nem em casa? Não, passava em casa. Já ficava lá para estudar na biblioteca. A minha companheira tá aqui para não deixar mentir. Que colega de sala era? Ela é uma turma anterior. Maravilha. Muitas das vezes me paquerava na biblioteca. Eu sentado estudando, rapaz. ela me paquerava lá. Ela já de tempo já tava mirando, né? E aí eu aproveitava. E não vou mentir não, Tiago. Quando saía da faculdade, 9, 10 horas, morto. Pegava ali o Clima Bom, o 069, que era o Clima Bom Centro. Rapaz, eu entrava naquele ônibus lotado. Porque na época estavam fazendo uma espécie de recapeamento na do Valdo Góes Monteiro e a Francis Lima. Era um trânsito infeliz. E aí, sempre tem aquele cidadão, pai, me dê sua bolsa para segurar. Aí segurava a bolsa, eu botava uma mão aqui, essa outra mão vinha aqui, eu cochilava. Cochilava, né? Muitas das vezes cochilei. Mas eu aproveitava o máximo que eu podia para estudar. Ô professor Alan, para quem é marcelense, que é alagoano, conhece todo esse bairro que o colega citou, né? Mas bom, vai para o UFAL. Para quem não é, que a gente tem pessoas do Brasil todo, fora daqui do estado. O Clima Bom, só para esse pessoal entender, é um bairro que de lá para o Farol, né? Acho que você leva o quê? Uns 40 minutos, não leva não no trânsito, uns 40 minutos é uma hora. Pegar um trânsito tenso. Na hora do rush, pesado, né? Eu morava, professor, para quem acompanhava aqui, eu morava no Trapiche, minha mãe ainda mora lá. O Trapiche é quase a saída de Maceió, no litoral sul da cidade, né? E você estudava na UFAL. Na UFAL, né? E aí teve uma vez, professor, que eu, né, imprimi um trabalho em casa, minha mãe me deu um dinheiro e eu fui na Lan House, imprimi um trabalho para entregar pro professor. E coloquei ele dentro do caderno, no trabalho. Mas a sua linha ficou de fora, a bordazinha. E coloquei ele aqui. Quando chega, eu pegava o Estaque, o FAL, né? Não, perdão, o Estaque, o Trapiche. Quando chegava no centro, que o ônibus entrava na Rua do Comércio, alguém gritava, chegou o Estaco Trapiche. Meu amigo, era gente que parecia um formigueiro assim na porta do ônibus. Até hoje, né? Até hoje é assim. E aí eu já estava em pé, porque eu pegava ele no Trapiche, aí ele pegava ele cheio. E aí, quando eu descia aqui, ó, segurando aqui, como o colega disse, tem que botar a mãozinha aqui, eu segurando aqui no ônibus, quando eu chegava na UFAL, que descia, que fui entregar o trabalho ao professor, ele olhou para mim e disse, meu amigo, faz o seguinte, sem ninguém saber, eu vou deixar você entregar na aula de amanhã. Porque do jeito que tá aqui, esse trabalho tá podre. Quando eu olhei, alguém tinha derrubado café em cima do meu caderno, eu tava com ele aqui na parte de trás, e eu não vi, tava horrível. Além de todo amassado. Mas isso são histórias de quem depende do transporte público, né? Que são boas, são bacanas. Eu costumo dizer, eu sempre digo principalmente para minha filha mais velha, que na janela de um ônibus a gente aprende muita coisa. A gente vê a vida passar ali, é a vida nua e crua. Demais. É um dos grandes erros da minha geração, sabe, pessoal? É não querer que os nossos filhos passem por aquilo que a gente passou. Mas o que a gente passou forjou a nossa capacidade, nosso caráter, né? Aí eu costumo até, pegando um gancho na sua fala, Tiago, eu costumo dizer o seguinte, eu não sou da sua geração, mas a sua geração era a geração mais leve, digamos de sentido, porque você se preocupava com o futuro. Verdade. A geração que nós vivemos hoje, que é essa geração líquida, né, fútil, e nós, enquanto detentores do mínimo saber, temos que nos preocupar com a geração do presente e a do futuro. É um pouco mais pesado. Verdade, professor. Né? E aí, Tiago, aí quando eu venho para a universidade, para o ramo acadêmico, eu já adiantando um assunto também, é que eu só ministro aulas em cursos preparatórios para o certame da OAB e para concursos públicos. Né? E aí eu não entro na universidade. E você diz, oxe, Alan, você gosta tanto de dar aula, rapaz, você não entra na universidade. Justamente porque eu vejo essa massificação.
Perfeito. É muito pesado você Muito entrar pesado. na universidade hoje e encontrar Verdade. uma turma com 60 pessoas, onde 5 estão prestando atenção na aula. É verdade, né? professor. E aí, Tiago, voltando mais um pedacinho ainda do Alan, né? Como foi que o Alan entrou no ramo da docência? Quando eu conheci o Jorge Vieira, tive a oportunidade de ser seu monitor na disciplina de Antropologia, Jurídica e Sociologia. E aí, quando era ali próximo às provas, eu dizia, professor, essa semana deixa eu fazer uma aula de revisão aí com os alunos na turma. Aí ele dizia, rapaz, é desnecessário, todo mundo sabe tudo. Não, professor, deixa eu aproveitar, você vai lá. E quando era noite, eu ia pra monitoria da aula com a galera. Que bacana, a turma do segundo cara. e terceiro período. Aí ia dar aula de sociologia. E aí ele era envolvido na igreja católica também, né, o Jorge. E aí ele disse, olha, tem um projeto social ali no bairro da Xanda Jaqueira, que se não me falha a memória, Tiagão, o nome do projeto era Podemos Já. Ele fez um projeto ali da população, na comunidade local, onde eles estão preparando jovens para realizar o Exame Nacional do Ensino Médio, né, o Enem. E aí eu botei seu nome lá para você ir dar aula de filosofia. Perfeito. Aí foi quando despertou o start pela docência. Ele viu seu interesse, certamente, né? Fui monitor dele e aí eu fui conhecer esse pessoal. Que bacana. A gente conseguiu ministrar algumas bacana. aulas. Ô, professor, a gente tem uma foto sua nas redes sociais muito bacana, que você tem uma frase motivacional, né? A frase diz o seguinte, Ângelo, pode colocar aí na tela, Ângelo, para a gente mostrar aqui para ele. Ó. Os grandes feitos são conseguidos não pela força, mas pela perseverança, né? A gente deixou essa foto exatamente agora, professor, porque a sua história é marcada por essa resiliência, essa perseverança, né? Me explica um pouco essa frase e essa foto aí, professor. Bora lá, Tiago. Quando eu estava terminando ali a faculdade, né? Eu sempre gostei da advocacia, sempre me envolvi no lado da defesa. Mas pelo fato da vida difícil financeiramente falando, o que é que se busca? A estabilidade financeira. E aí eu queria galgar as carreiras públicas ali voltado para a segurança, no caso para delegado de polícia. Essa foto, quando eu postei, eu acho que eu estava na época pesado para concurseiro, estava me preparando para delegado de polícia. Que aí é onde vai puxar a minha modificação para ser advogado. Para ser advogado. Mas essa frase na época foi justamente relacionada não só ao fato de estar passando pela fase concurseiro, mas como toda uma vida, né, que eu não desisti de nada, perseverei. E aí, disse, não, aqui essa foto, na época eu estava num stand de iSoft, e aí eu digo, não, aqui eu vou ser delegado de polícia. Que legal. Isso era que ano, professor? Tiago, se não me falha a memória, foi na pandemia que eu estava de máscara, acho que foi 2020. Já formado, já na parte final da faculdade, já formado, Já estava formado, já. Foi 2020. Legal. 2020. Bacana, bacana. Agora vamos lá, professor. Estamos aí mais ou menos acho que quarto período que você entrou na DPE, não foi? Isso. Como é que foi o seu curso de Direito? Como é que você avalia hoje? Como é que foi sua interação? Se teve interação com pesquisa? Se buscou? Eu estou fazendo essa pergunta, professor, porque a professora Lara Bringel, né, esteve aqui, um abraço para a Lara. Beijo da gorda, né? Beijo da gorda, ali é fantástica. A professora Lara, muito benquista também. Ela falando que ela buscava, enquanto aluna, oportunidades na pesquisa. Ela pedia, como o colega pediu para dar aula, ela pedia aos alunos, aos professores, né? Então, assim, como é que foi a sua passagem na academia, professor? A academia, Tiago, eu dividi ela em duas fases, né? Eu tive essa oportunidade da pesquisa científica, né? Num PIC, né? Um projeto de iniciação científica. Eu fiz com o Jorge Vieira, inclusive, que era relacionado à parte de direitos, óbvio, mas ali da demarcação de terra dos povos indígenas, especificamente ali a comunidade indígena de Água Branca, né? Conhecida como Chucuru Cariri. Eu tive a oportunidade de viajar inúmeras vezes para fazer esse trabalho com o pessoal, trabalho jurídico de pesquisa, e foi quando eu realmente galguei. Depois desse projeto, acho que coisa de 4, 5 meses, não me recordo ao certo, eu parei e foi quando eu disse, agora eu vou focar realmente em concursos públicos. Mas o Alan na academia, como é que eu fazia? Se eu tinha dúvida, eu não esperava alguém sanar. Ou alguém, não, pode ser que alguém pergunte, eu me reportava diretamente ao meu docente ali, meu professor de sala de aula, professor, estou com dúvida nisso aqui, como é a melhor interpretação, a forma correta, porque eu nunca fui uma pessoa muito passiva. Eu sempre gostei de ir atrás, de buscar, iniciativa. Porque é aquela questão, né? Meu bisavô, meu falecido bisavô, ele costumava dizer para mim o seguinte, quando ele era vivo, olha, cavalo selado não se passa 2 vezes na porta de casa. Passou, nego velho, passa a perna agarra a e vai embora. né?
Então, eu não poderia perder a chance de traduzir o compulsão naquele momento. Sempre aproveitei isso. Só que aí, já na reta final, Tiago, ali coisa de 3 períodos depois, né? Que não bate no sétimo, aquele fuzuê, né? Vem pré-projeto, TCC. E aí, eu estava mais pegado ainda em concursos públicos. Aí, o que é que eu fazia? Começava o semestre, eu chegava no professor. Professor, tudo bom? Meu nome é fulano e tal. Sou aluno daqui da turma. Pergunto, o nome do senhor é tal, disciplina X. Eu queria saber do senhor o seguinte. Existe a possibilidade de não me levar mal, né? Não é desprezando sua aula. Existe a possibilidade de você não me colocar falta na sua disciplina. Porque eu estudo para concurso público e aí eu estudo a sua disciplina em casa e eu venho só para fazer a prova. Aqueles professores que, rapaz, não, se não vier eu reprovo. Só reprovo por falta. E outros... Compreendiam, numa boa. Lá, Roche, só venha fazer a prova e me mostre que você sabe conteúdo e passe. Boa. Tive esses professores, né? E tive outros professores do SESMAC também que, apesar de eu não ter feito projetos científicos com ele, mas numa simples conversa na sala dos professores, nos corredores do SESMAC, você despertava o saber, né? Como França, o Tiago Mota, que hoje é seu colega, Tiago Mota, ensina Mota, contigo no cursinho, né? Como é bacana, Diretriz. Né? Outros professores de Direito Civil, Ney Alcântara também, tem essa oportunidade. E o nosso querido Schneid, né? Schneid é um monstro, ele é diferenciado. Então, você tem foi da minha banca do mestrado. Dá para discutir com eles assim no corredor e você aprender. É verdade, verdade. Professores são faróis, né? Eu sempre digo isso. Eu sou filho de professora, sabe? Pessoal, minha mãe, a gente numa situação financeira extremamente difícil. Minha mãe, professora da rede pública, 9 meses sem receber no governo do então governo de Valdo Soragi. A gente não tinha babá e minha irmã, então quando a gente estava de férias do colégio, minha mãe estava dando aula. E a gente ia com ela, passava as férias todinha dentro da sala de aula dela. Então ali eu conheci o que é ser docente, né? Aprendeu de pequeno. De pequeno, exato. Professor, mas vamos lá. Uma curiosidade aqui, professor. A sua história se assemelha muito à minha. Eu não tive muito recurso, sabe, professor, durante a minha faculdade, para comprar livros. Eu, às vezes, não entendia nem para tirar xerox, né? Então, quem me salvava? A biblioteca da Universidade Federal. Como era que o colega fazia? Olha, Tiago, você é mais experiente do que eu na trajetória de vida, mas assim, já tinham acesso à internet, né? Mas nem todos os livros a gente se encontrava na internet ainda. Verdade. Não encontrava, então eu aproveitava muito da biblioteca. Na época da primeira faculdade, quando eu entrei, na FAT, eu aproveitava a biblioteca da FAT. E no SESMAC sempre foi a biblioteca do SESMAC. Eu acho que o colega deve ter sido uma das primeiras turmas de Direito da FAT, né? Da FAT foi a primeira. Foi a primeira? Foi a primeira turma de Direito. Bacana. E aí aproveitava a biblioteca deles e quando eu fui pro SESMAC, eu sempre aproveitei a biblioteca do SESMAC, depois de um período, não me recordo agora em qual período correto, mas houve uma evolução na plataforma da instituição que passou a ter os livros, se não me engano, na forma digital. Entendi, um e-book, né? Mas foi quando a minha querida companheira me encontrava. Era sempre biblioteca. Eu pegava meu livro ali e ia estudar. Você. Quando eu tinha a oportunidade de pegar emprestado com alguém que tinha um livro, eu pegava emprestado com alguém que tinha livro. Quando não era isso, na Defensoria Pública, às vezes a defensora tinha alguns livros lá, eu aproveitava também do material. Nunca tive receio, não. Fazia cópia, dividia entre os amigos. Não havia desculpa para ceder a dificuldade, não, né? Não tinha. Não, isso é bacana. Rapaz, Tiago, essa palavra no meu dicionário não podia existir, não, a desculpa. Porque se eu tivesse a desculpa, eu ia me tornar um ser humano medíocre, porque eu tinha a oportunidade de fazer mais e não ia fazer. Perfeito, professor. Bacana. Não podia me deixar cair nesse luxo. Que bacana, certíssimo. Agora vamos para o famigerado TCC. Como é que foi o final de faculdade? Porque geralmente, professor Alan, pelo que eu vi, o colega parece que é bem diferenciado, mas eu fui aquele aluno TI, aquele cara que chega, o coração tá batendo frágil, quando vai no final tá já morrendo. Eu comecei com boas notas e terminei com, assim, me arrastando. Mas como foi o colega? Me diz aí. O TCC, Tiagão, não sei por que pareça, né? Eu sempre gostei da matéria de direito penal. Sempre, sem dúvida. Porque era um fato social muito palpável. Né? Morava na periferia. Penal é a menina dos olhos de ouro, assim, da galera. Né? Aí eu morava na periferia, eu às vezes estudava e via aquele fato e tal, aí sempre gostei. Só que acontece, como eu trabalhei muito tempo na vara da família, eu disse, não, cara, eu vou trabalhar uma temática que eu esteja em contato, né? Que seja o meu dia a dia. Meu dia a dia. E aí eu tive uma aula, duas disciplinas, na verdade, com a nossa querida Hilda Couto Monte, a Hilda Furacão. Hilda Furacão, né? Tive uma aula com ela e aí foi quando me despertou uma temática específica. Inclusive, ela foi minha orientadora. Tenho que deixar aqui os meus abraços para ela, porque ela foi um monstro, digamos dessa forma, durante o meu TCC, a minha preparação, né? E aí, o que foi que eu fiz, Tiagão? Eu tô na vara da família, a Hilda me despertou
um leque aqui de uma possibilidade de uma temática. E aí, Tiago, se não me falha a memória, que a temática foi grande, eu tratei sobre a aplicabilidade das constelações sistêmicas para a reestruturação de laços afetivos para vítimas de alienação parental. Legal, um tema assim, época, só em ouvir aí já me desperta assim, parece algo inédito, né? Na época, isso era em que ano? Isso foi em 19. Acho que, se não era inédito, era algo que se falava pouco, né? Se falava pouco, inclusive, Tiago, quando eu tratei dessa temática, o TJ tinha inaugurado o primeiro protocolo de constelação familiar. Sistêmica. Que é familiar, no caso, né? Foi o primeiro protocolo. Ainda era algo muito sensível. Quem muito falava era um juiz da Bahia. Né, falava nessa temática. Aí eu trouxe essa possibilidade, aí vai aquela pesquisa, levantar dados. Quem foi seu orientador? Ailda mesmo. E aí quem me ajudou, que eu não posso deixar de lado, o nosso querido magistrado da 26ª Vara Civil, Dr. Vladimir Padilha. Foi meu professor na faculdade. Que me ajudou. Ele, na época, estava no pós-doutorado, se não me falha a memória, em Portugal. E ele disse, não, isso aqui você vai pegar essa doutrina, tome essa doutrina. Me entregou toda a doutrina de presente. Ele me deu a doutrina todinha, tome. Que bacana. A Roche. Que show. E isso você conheceu ele atuando na defensoria, estagiando? Na defensoria. Que bacana. E assim, Tiago, em meu estágio na defensoria, eu tive a oportunidade de conhecer como funcionava o Ministério Público e como funcionava o Poder Judiciário. Porque faz aquela amizade, cria aquele laço afetivo, você acaba aprendendo ali com os demais. O colega ficou na defensoria até que período? Eu fiquei até pós-faculdade. Que legal. Até pós-faculdade. Bacana. Tive a oportunidade de ficar ainda até pós-faculdade. Que bom. Aí foi quando realmente ali, eu acho Maravilha. que no auge da pandemia, quando aquele boom, ali no final de 19, foi quando eu saí. Maravilha. Vamos abrir um parêntese aqui, antes de a gente chamar aqui o nosso querido intervalo, porque eu conheço, assim, minimamente colega pelas redes sociais, vejo sua correria como professor, advogado, mas também tem um lado atleta, né, Ângelo? Coloca aí pra gente conhecer aqui. Como é que surgiu, professor, essa paixão aí pelo esporte? Olha ele aí, é sua companheira, né? O que acontece, Tiagão? Eu sempre gostei muito assim de praticar esporte mesmo. O óculos dele não é pra qualquer um não, rapaz. Estilo Daniel Diallo, calcinha preta. O que acontece, Tiagão? O esporte, ele sempre foi muito presente, né? Eu joguei muita bola, muito novo. Não sei se você vai se recordar, mas ali na Marquês de Abrantes, já no final do Conjunto Luiz Pedro, tinha um colégio chamado Juvenópolis. E eu pratiquei na época, lá, acho que com meus 6 anos, judô. Pratiquei Muay Thai. Lá no colégio tinha toda essa oferta Isso porque eu era morador local, né, considerava baixa renda, então você tinha acesso a esse programa. Que legal, Quando eu fiz a minha primeira catequese também, tudo certinho lá. E aí começou o esporte. Avançando, aí eu ganhei aquele volume, né? Eu enchei um pouquinho. Depois eu sequei um pouquinho e fiquei no efeito sanfona. Aí quando bateu esse na pandemia de... Aí eu disse, eita, agora lascou. Tá na hora de eu... Disse, a minha companheira não vai querer ficar com o nhonho, né? Tá na hora de eu... E eu gostei sempre de correr, né? E aí eu disse, não, o esporte para mim foi essencial, porque na preparação para o concurso público, como eu queria ser delegado, tinha a famigerada prova, TAF, né? A prova teste de aptidão física, né? Então, assim, não, eu tenho que estar pronto para isso. Eu não posso me dar o luxo de iniciar a preparação quando sair o resultado de uma aprovação. Então, eu descia a lenha, treinar e gostava de correr. Sempre gostei de correr, até hoje. Agora não, que eu tô com a canelite braba e essa semana que eu dei um stand-by para recuperar. Mas consegue manter Mas mantenho o ritmo. E aí eu comecei a engordar, fui engordando. Acho que eu cheguei a 116, a 117 quilos. A estrutura não permite ser muito perceptivo, mas o espelho ele mostra, né? E aí entrei na musculação e aí veio a corrida de rua, que é o que eu pratico hoje. Por quê? Porque aqui é onde eu relaxo. Eu boto o óculos marnhão, né? Que não combinou muito com o meu perfil. É a válvula de escape aí, né? É a válvula de escape, é a corrida. E, inclusive, é o que eu digo como parte da preparação para todos os meus alunos, atividade física. Que boa, perfeito, professor. Para todos os meus alunos, para atividade física. Independente do que é. Professor, eu gosto de jogar tênis, jogue tênis. Eu gosto de correr na rua, corra na rua. Eu gosto de nadar, nade, meu amigo. Faz parte da preparação, né? Tem que ter, né? Verdade. Corpo são, cabeça são. Assim como faz parte, professor, o descanso também, né? É essencial. Eu estive recentemente, professor, na turma preparatória para tribunais do Diretriz, né? A gente vai já falar de alguns cursos que o colega ensina, um deles é o Diretriz, né? Que você ensina. E tem aluno lá dizendo... Tem uma aluna que chegou assim, professor, eu não estou conseguindo dormir nem 4 horas por noite. Cara, o sono é parte da sua preparação. Dizem os esportistas até de alto rendimento que o sono é parte do treinamento.
né? É importante, Então né? tá aqui, Thiago, para quem pratica aí a atividade física da musculação como profissão, né, os tais bodybuilders, eles têm que dormir no mínimo 8 horas, né, até para Verdade. condição muscular. Isso, Então, se perfeito. para ele é essencial, quer o músculo, avalie Pra gente, gente, que é a né? cabeça. Que é a mente, né? Mas é isso, gente. Meus queridos oabeiros e oabeiras, o papo tá maravilhoso. A gente vai para um intervalo bem rapidinho e aguardo vocês aqui no nosso retorno para a gente tratar agora sobre a preparação do professor Alain para a aprovação na OAB e como ele agora prepara alunos para superar o mesmo exame que ele já superou. Aguardo vocês, vem conosco. Olá, OABeiros, OABeiras, retornamos aqui com nossa entrevista junto a esse convidado, que é um querido de seus alunos. Para tratar aqui, já para a gente começar, professor Alain, eu vou trazer aqui uma foto do colega no tribunal do júri. Ângelo, meu amigo, coloca aí o homem aí com a sua toga, com o seu escudo do Batman. E aí, meu amigo, como é estar no tribunal do júri? Eu ainda não conheço um advogado que não se sinta assim, flutuando quando está com a oportunidade da palavra no tribunal do júri. Eu não sou criminalista, mas já fiz júris no começo da minha carreira, 2 ou 3, e vi que realmente é apaixonante, né, professor Alain? Aqui eu costumo dizer que é o ápice da nossa profissão enquanto advogado. Eu me sinto, não que eu me sinta mais advogado estando no tribunal do júri, mas ali eu me sinto propriamente dito na defesa. Né? O tribunal do júri, Thiago, por incrível que pareça, quando eu me tornei advogado, né, que não sei se falei já, que estava no concurso público, fui para a advocacia e tal, eu disse para minha companheira assim, olha, eu gosto de direito criminal, mas eu não vou atuar na matéria criminal. Eu gosto muito, mas não vou atuar no criminal. Meu primeiro cliente foi a acusação de homicídio. Então, o meu primeiro caso enquanto advogado criminalista foi o que quase todos os advogados criminalistas besteirinha de nada. Júri. Foi o meu primeiro caso. E aí, Thiago... Começou sozinho, professor? Comecei sozinho. Eu tive... se torna um erro dessa advocacia inicial, mas eu tinha muita confiança ali na minha capacidade, que eu posso dizer, doutrinária, digamos assim. Não é alimentando o meu ego, mas eu estudei muito, tinha estudado muito, né? Então eu disse para esse cliente, olha só, eu vou trabalhar para você não ir para o júri. Eu lembro que eu disse para ele, eu vou trabalhar para você não ir para o júri, porque eu vejo aqui que não tem provas alguma de que você pode ser levado ao júri, que é no caso a decisão de pronúncia. E esse cara, ele disse que me contratou na época porque eu fui muito transparente com ele. Falei para ele tudo que poderia acontecer no processo, meu primeiro cliente. E aí eu disse, eu vou trabalhar para você não ir para júri. E esse cara foi preso preventivamente. Na época, eu falei para ele os riscos que ele teria de ficar foragido. Ele se apresentou voluntariamente. E aí ficou preso, né, durante o processo, eu trabalhando, feito um cão. Um condenado. Condenado. Né? E aí, Thiago, esse cara eu fiz um atendimento a ele após a audiência de instrução. Teve a audiência de instrução e eu fiz um atendimento a ele no presídio. Eu fui lá e ele fez, doutor, eu tive um sonho esta noite. E às vezes é um sonho que acaba se tornando uma espécie de retrospecção do que você está pensando todo dia, né? Mas ele me disse, doutor, eu tive um sonho que só vai entrar daqui na data 4. Oxi, não me fala, deixa doidíssimo. Me explica isso aí. Foi, na data 4, só aparece só 4. Resumindo, teve a instrução, passaram-se ali coisa de 2 meses, quando foi em abril, esse cara saiu a decisão de impronúncia dele no dia 14/4, às 4 horas da tarde. 14/4 às 4 horas da tarde de 2024. Rapaz, o cara tava certo, bicho. O sonho do cara era um presságio. Foi. E aí, que inclusive, eu nunca fiz isso com cliente nenhum, mas esse cliente eu coloquei minha companheira no carro e disse, não, vamos buscar ele lá no presídio. A gente tira ele no presídio e vai pra levar pra casa num carro. Ele vai no carro conosco. Tivesse essa coragem, professor Alain. E assim, é um cara inocente, trabalhador e foi tido como acusado por um crime que não cometeu, um crime, né? que não cometeu. E aí, na primeira fase, ele conseguiu provar que realmente... Pronúncia, que bacana. Que legal. E aí, o que ele falou aconteceu. Dia 14/4, às 4 da tarde. Que bacana. História interessante. Esse aí marcou. Boa. Foi o meu primeiro cliente e marcou. Boa. E aí, Thiago, essa foto, se não me falha a memória, acho que foi no meu primeiro júri. Não, foi não. Esse foi o meu segundo júri valendo.
que eu tava de gravata verde, que o verde representa a esperança. Oh, Aí foi que quando bacana. o meu cliente teve ali a devida Foi absolvição no júri. Que Meu legal. primeiro júri valendo. Né? E aí a gente tem aquela jogo de implicações junto com o órgão ministerial, Legal. que é eu costumo dizer, né? O dom da defesa é um dom divino, é algo bíblico, né? Se não me falha a memória, tem uma passagem ali em Apocalipse, em Provérbios, que ele fala, né? Defenderei os pobres e oprimidos. Então, fazendo o meu papel ali. Bacana, bacana. Professor, a gente já falou aqui do estudante no ensino médio, superou dificuldade de toda ordem. Falamos da faculdade, da disciplina, da perseverança. Falamos do professor Alan, advogado já. Mas vamos agora trazer histórias da sua preparação para a OAB, para a gente inspirar essa turma, que hoje é até redundante eu falar, mas o colega, enquanto professor do preparatório, sabe muito bem o peso que é um preparatório. Mas me conte primeiro a sua história para a gente depois entrar na sua devolutiva, Bora que lá. é como professor. Mas me conta aí, como foi sua preparação para a OAB? Bora lá, Tiagão. Na minha preparação, eu tenho que ser muito transparente e sincero. Na primeira fase do exame de ordem, eu não me preparei para ele. Eu já vinha com Fez a primeira prova, passou de primeira? Segundo? Não, eu fiz uma de conhecimento durante a faculdade. Eu acho que na época eu atingi 36 pontos. Foi para conhecer a prova. E valendo, eu fiz uma já formado, se não me falha a memória. Já depois de formado, Isso, né? mas não tinha muito tempo, não. Perfeito. Já fui formado, se não me falha a memória. E aí eu tava pegado para delegado, né, estudando para concurso público. E aí o que acontece? O dinheiro foi acabando, tudo girou em torno do dinheiro. O dinheiro foi acabando, não tinha como pagar viagem, mais nada. Aí minha companheira disse, o dinheiro da gente tá indo embora. Tu tá sugando tudo, sua desgraça. E aí ela disse, vou fazer sua inscrição no exame de ordem. Minha filha, eu não estou estudando para o exame de ordem. Ela fez, direito é um só. Aí foi falar, legal. Direito é um só. Que legal. Então, bora. Resumindo, fez minha inscrição. Não me recordo a data certo, Thiago, mas eu vou dizer aqui só para nível de compreensão. Em um domingo, no dia 7, eu fiz uma prova para delegado. No domingo seguinte, dia 14, era o exame de ordem. Sem preparação específica para o exame de ordem, estudando para aquela prova de delegado, se submeteu ao exame de ordem. O que acontece? Aí fiz a prova, voltei para casa. Na segunda-feira eu comecei a revisar ética para o exame de ordem. De segunda a sábado eu peguei ética. Eu acredito que eu fiz a leitura do nosso estatuto, sei lá, umas 20 vezes e resolvi aí uma média de 100 questões por dia. Questões que novas e já tinha batido, pegava Essa foi sua preparação para o exame? Isso. Aí fui fazer o exame de ordem. Fazer exame de ordem, garrafa d'água, Kit Kat, caneta, máscara. E um sonho. E um sonho, né, de ser aprovado. Que agora o dinheiro acabou. Vamos trabalhar. E aí, Tiagão, cheguei no exame no final, no SESMAC, a prova, fiz a prova. E aí, passou, que vem aquela, né? Aquela sensação. Passou. Verdade. Eu digo, eu não posso dar certeza não. Mas tô na dúvida também. Não sei se passei, se não passei. Mas saiu da prova com a sensação de quem tinha conseguido. Thiago, mesmo não tendo a preparação direta para a prova do exame de ordem, eu saí com a sensação de dever cumprido. Que bom. Que eu digo, não, ali o que eu respondi, eu sabia que estava certo. E aí, quando foi, tipo, 21 horas... 21 horas, gabarito. Aí essa moça que tá aqui, pega o telefone para filmar. Eu tô sentado no chão do quarto, com o notebook na perna. Começa a contar. Aquela angústia. Passei. Digo de novo, para tirar o peso da consciência. Passei. Aí foi quando veio o chororô. Aí eu tava na casa dela, veio a felicidade, foi cunhado, foi sogra, foi sogro, o cachorro pulava, o gato miava, todo mundo feliz da vida. E aí, quando eu parei para corrigir, Tiago, eu tinha gabaritado penal, processo penal, constitucional, administrativo, tributário e ética. Total Era justamente as disciplinas de núcleo que faziam parte de Polícia Civil. E eu acertei, tipo assim, por chute técnico. Alguns de trabalho, de processo de trabalho, um total de 58 pontos. Que bacana, cara. 58 pontos. Sobrou. Mas eu costumo dizer, Tiago, que 40 é 80, né? Verdade, na nossa OAB não sai a verdade, de aprovação. E aí foi quando deu aquela... Não foi uma obrigação com ninguém, porque eu sempre fui muito escondido. Eu nunca acostumei falar o que eu ia fazer, ou fazer tal prova. Não, eu sempre fui muito escondido, porque eu também tenho um problema que eu digo que quando eu falo, eu acho que eu estou atraindo energia negativa.
Eu não costumo falar, é o silêncio. Aí quando aquela... Deu certo. Aí agora veio, preparação para a segunda fase. Agora não dá para ir no... Segunda fase penal. Nada. Segunda fase tributário. Tá acabando. Olha, agora que vem o... Eita cabinha danada. A vida toda no penal e partiu para tributário. O que é que acontece? Eu sabia penal, sabia civil, só que eu tinha o medo de perder na prova pelo vício da prática. Entendi. Aí o que é que me bateu na ideia? Como é algo novo, eu vou me preparar para aquilo. Não vou levar o vício prático. Entendi. E aí, por que eu escolhi tributário? Que é uma disciplina muito curta. Tributário é curtinho. Quantitativo de peças menor, né? Quantitativo de peça menor, existe um padrão que você consegue gravar para todas as peças, com diferença o que alguns recursos, né? Que tem a questão de interposição, duas peças ali. E é muito curtinho a parte de estudo. É o CTN do artigo 145 ao 158 da Constituição. Professor Alan, mas olha só, pelo que eu estou fazendo a leitura aqui, você estava se preparando para delegado. Para delegado. Aí, o tiro curto entre a prova do delegado, que foi no domingo, não é isso? No domingo, você estudou ética e fez várias questões. De ética. Então, você estudou para a segunda fase só depois da prova, né? Da primeira fase. Teve o quê? Um mês só? Eu comecei no dia seguinte ao resultado. Aí não tinha dinheiro. Aí, se não me falha a memória, o curso eu comprei no cartão do meu cunhado. Se não me falha a memória, foi no cartão do meu cunhado, no cartão do crédito do meu cunhado. Comprei o curso, aí eu fiz um curso, online. Foi online, né? Que foi o CEISC. Excelente curso, né? Aí no dia seguinte eu comecei, eu disse agora, já que ver. Estou trabalhando com nada, que eu não estava trabalhando na época. Esqueceu o concurso. Aí eu esqueci um mês só agora tributário. Tributário. Aí, meu irmão, comecei a engolir tributário. Aí a cada simulado vinha aquela de... Já sou advogado. Porque os simulados ia bater nas notas, porque o que é que acontece? O acadêmico ele tem que ser proativo. Se o cara tá dizendo, o método para passar esse aqui, eu tenho que seguir esse método. Eu não consigo, meu amigo. A preparação para o certame da OAB é como se fosse uma autoescola. Você vai aprender a se habilitar, a advogar, depois que tiver com a carteira na mão. Perfeito, certíssimo. Aí não, vou seguir isso aqui. Eu comecei a seguir. Foi a prova. Fiz a prova, aí à noite... Lembra qual foi a peça que caiu? A peça foi uma ação declaratória de nulidade. Que é uma anulação de crédito tributário, né? E aí, quando eu cheguei à noite, a minha companheira perguntou, e aí? Passei. Aí eu cheguei em casa com a certeza seguro de que tinha sido aprovado. Aí sai aquele gabarito preliminar, quando você começa a bater os pontos ali, eu digo, 7, alguma coisinha. Já até fiquei feliz. Já era. Aí quando saiu o definitivo foi 9,61. Caramba, professor. Parabéns, meu amigo. 9,61 a nota final. Show de bola. Aí também quando pegou, aí eu disse... Agora eu sou advogado. Boa. Aí eu comecei a perturbar a direção da OAB, só eu tenho que trabalhar com urgência. Isso era quando, professor? Que ano, mais ou menos? 22, 23. 22. Já ali no finalzinho da pandemia, né? Aquele período isso já mesmo. arrefecendo. Porque ainda eu fiz a prova ainda com máscara. Eu fiz com prova com máscara. Aí foi na OAB, acelerou... Não pedi, eu digo, eu tenho que trabalhar. Fiz o juramento. E, por incrível que pareça, o meu primeiro caso, que foi esse cliente que me apareceu... De homicídio, eu me apresentei na delegacia com ele, não tinha nem OAB. Eu fico aquele papel A4 eu sei, aquele... que eles apresentam. Eu disse, eu não sou advogado. É OAB provisória. Só faltou me prender por força ideológica ali. Mas foi o meu primeiro caso. Que bacana, professor. Aí vamos lá, vamos evoluir. Professor, hoje é o cara que prepara... O cara que estava sendo preparado lá atrás, né? O professor Alan. Agora como é hoje essa lida, professor? O que é que você... Já tem quantos anos já ensinando em cursinho preparatório? Cursinho preparatório, comecei também na pandemia. E eu pedi para dar aula. Ninguém... Olha ele aí, olha. Não me chegaram, Tiagão. Venha para cá. Não, eu pedi para dar aula. Show de bola. Na época tinha um curso que era Monstro Concursos, que era só para carreiras policiais. Aqui em Maceió. Aí eu mandei uma mensagem no Instagram. E eu pedi para dar aula. Aí disseram, venha para cá. O seu termômetro vai ser a sala de aula. Que tá me lasquei. Uma aula teste. O seu termômetro vai ser a sala... Não foi uma aula para os donos do curso. E isso antes de ter passado na UAB, então? Isso, antes. Foi antes. O seu termômetro vai ser os alunos. Me lasquei. Cheguei lá, acho que tinha, não me recordo, mas tipo 30 alunos. Penal. Diga aí, toma. Aí descasquei. Boa. Aí terminou a aula, tipo, o cara começou às 7 da noite, 19 horas, acabou às 22, ninguém falou nada, obrigado, fui embora. Uns 2 dias depois, o cara disse, a disciplina é sua, pode vir. A galera gostou.
Aí, E aí, irmão, meu amigo? foi só... Não Daí foi pra ladeira frente, abaixo, não. Foi daqui, foi subida. Boa. Foi subida. Aí, hoje, leciona onde, professor? Além Hoje, do Diretriz. Tiago, eu leciono no Diretriz, né? Um abraço pro Cadu, né? Meu amigo Abraço, Cadu, Cadu. um cara fantástico, Não é maravilhoso. Carlos Meu Eduardo primeiro mais não. interessado, né? Mas É não, Cadu, né? é Cadu. E pra quem quer que seja, é Cadu. Aí, Tiagão, Diretriz. Hoje é o Diego Correias Cursos, né? O que é o DC Cursos. Que é Também na carreiras área- poliais, Também sempre penal. penal e processo penal, lá, devido a Certo. essa disciplina. E o Esparta Cursos, que fica na região, na parte alta ali na cidade universitária. Curso preparatório também para carreiras policiais. Carreiras policiais é um Maravilha. mercado volátil, digamos assim, né? E aí sempre penal. Boa. Sempre penal. Professor, a gente vê que você já tem uma bagagem muito boa aí na docência. Qual é a principal dificuldade, professor, que o senhor percebe lendo seus alunos, que já foram vários, né, que passou nas salas de aula, nas suas salas? Qual é a sua leitura? Qual é o principal obstáculo que o aluno passa, professor, nesse preparatório para a OAB? É o quê? É o emocional? É uma base lá da tempo de faculdade que não vem muito boa? É uma falta de compreensão, muitas das vezes, dos familiares? O que é que o colega vê? É um misto de tantas coisas? O que é? Tiago, eu percebi o seguinte, estando na sala de aula, né? É um pacote de inseguranças em todos os fatores. A ausência de apoio familiar, o abalo psicológico, que é a questão emocional, o medo do futuro, da incerteza. Eu estou no caminho certo, eu estou no lugar certo, já percebi muito isso em sala de aula, inclusive já tive a oportunidade de conversar com alguns alunos. Professor, eu estou aqui, mas eu não sei se vai dar certo. Aí quando você começa com isso, eu não sei se vai dar certo, já começa a estremecer a base. Eu percebi muito Verdade, isso. professor. E o principal fator, Tiago, é uma fraca preparação enquanto acadêmico de direito. Porque as universidades elas não nos preparam para o exame de ordem. Perfeito. Não, na verdade, a universidade ela não prepara você para mercado de trabalho nenhum. É né? verdade, Cabe, é verdade. a pessoa que eu digo, cabe do aluno ser aquele estudante acadêmico ativo. Né? E aí, Tiago, vendo essas fragilidades dos alunos, que eu comecei a fazer o seguinte, cara, o que é que eu posso contribuir com essa galera? O que é que eu posso trazer de diferente para eles? Porque só o fato de eu saber não vai me ajudar eles. Eu tenho que trazer algo que possa confortar, facilitar. E aí eu criei isso, uma metodologia um pouco mais humanitária. Né? Que eu disse, não, peraí, essa galera quer passar. Eu não posso chegar aqui e fazer um estudo zetético com eles, o porquê disso, daquele, tem que ser algo mais dogmático. Sei que o porquê, quando é que cai, é assim. E aí eu criei esse estudo mais pragmático, dogmático, diretamente ao objetivo do que eles precisam, de uma forma mais humana possível. Agora, só que também é aquela questão, tem que ser um estudo ativo. Porque o estudo passivo, quando é aquela pessoa que só vai pegar o material em PDF, o livrinho vai ler, aí bate aquela, eu chamo de síndrome do período filosófico cesariano, que é a famosa frase de René Descartes. Penso, logo existo. Aí na cabeça dele li, logo aprendi. Né? Não é assim que funciona. Não é dessa né? forma. Tem que ter aquele estudo ativo. Então, eu trago para a sala de aula com eles essa criação do hábito de eu tenho que fazer questão todo dia. Boa, eu tenho que treinar, Eu tenho né? que treinar, eu tenho que buscar informação, então eu tenho que pegar, existe plataforma Anki, que são os flashcards, eu tenho que treinar isso aqui, eu tenho que aproveitar o meu tempo, se eu tenho um veículo, bota áudio, cara, no som. Então eu falo isso para eles. Eu, inclusive, durante a faculdade, Tiago, eu escutava muito jurisprudência por áudio. Show. Informativos por áudio. Pegava com a defensora. Nós recebemos aqui, professor, vai muito ao encontro do que o colega vem trazendo, o doutor Miguel, Antônio Miguel, delegado da Polícia Federal, que ele dizendo que às vezes ia tomar banho para ir para uma operação policial, ele já estava perto de se aposentar, e ele no banho, ele pegava o celular dele, botava assim no Combogol, enfim, na prateleirazinha, e botava ou um podcast, um áudio de uma teoria, geralmente um áudio voltado ao assunto, ao né? assunto que ele estava se preparando para o AB. E enquanto ele estava tomando banho, ele estava ali observando, estava ali, aliás, absorvendo aquele conhecimento. Tudo. É isso mesmo, E professor. aí eu fazia muito isso e eu trago isso para eles. Só que na sala de aula eu trago algo mais realmente bem objetivo. Por quê? Porque a gente estuda a banca, a gente pega o filtro da banca. Porque assim, o exame de ordem, Tiago, né? Ele é algo, eu não vou dizer fácil, porque o que é fácil para mim não é fácil para o outro. Perfeito. Mas perfeito. é padronizado. É um né? depara, né? A gente recebeu aqui, professor, o Vilaça, sabe quem é o professor Vilaça? Gente boa, mas ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse, olha, eu não vou banalizar o exame de ordem, até porque as reprovações têm sido altas, mas depende muito mais do aluno, de entender o que é que o examinador está pedindo, que ele é extremamente legalista, a FGV, né, extremamente legalista.
Você saber se preparar agora tem que ter o seu colega falou, estudo ativo, você tem que procurar. E não fique restrito ao que o professor vai dar em sala de aula, não. Não pode. Não pode, jamais. Não extrapola esses 4 paredes aqui e vá além. Vá além. Aí é o que eu passo para a sala de aula e eu entrego eles. A banca cobra isso aqui. Eu trago para a sala de aula o conteúdo para vocês, mas vocês têm a obrigação de buscar. E eu dou o caminho para buscar. Porque eu também acredito que a vida da gente é um grande sertão. Mas sempre há veredas, né? Há saídas para tudo. Verdade. Então eu sempre digo, ó, isso aqui é um sertão, isso aqui é escasso. Então você vai conseguir isso aqui, esse ali naquele caminho, esse aqui nesse caminho. E eu não gosto muito do papo coach, né? Com os alunos. Mas eu trago sempre a realidade da vida, do por que vocês estão aqui. O que é que vocês precisam, o que é que vocês querem. Eu sempre tenho essa oportunidade no final de aula com eles. E aí, graças a Deus, a gente recebe uma resposta positiva. Não, professor, eu quero isso aqui porque eu vou ser advogado. Boa. Professor, só que eu tenho dificuldade, em casa eu não consigo estudar. Professor, eu tenho um filho. Aí meu menino é autista, professor. Aí é um pouco mais complicado, requer atenção maior. E eu não vou dizer que não entendo. Porque eu entendo. Só que, o que é que eu digo para eles? Gente, façam o melhor, que é parafraseando o Mário Sérgio Cortella, façam o melhor na condição que vocês têm. Quando tiverem condições melhores, façam melhores ainda. Perfeito. Porque a preparação, e eu costumo dizer para eles, a preparação para o exame de ordem é uma preparação solitária. Os advogados do futuro, eles são forjados dentro do seu quarto, entre cadernos e rabiscos. Então, não adianta você medir a sua vida, a sua rotina com a do outro. Porque a preparação de ordem não é quantidade, é qualidade. Se seu coleguinha consegue estudar 4 horas por dia, parabéns para ele. Você consegue estudar 1 hora? Faça. Isso é disciplina. A motivação não. A motivação é algo muito fluido, né? Ela sobe, depois desce. Variável, disciplina não. A disciplina é fazer o que deve ser feito todo dia. E no final, Tiago, eu costumo dizer para eles o seguinte, que isso é coisa do meu bisavô. Que eu não esqueço nunca. Meu bisavô nunca pisou na escola. A assinatura era no polegar, carimbando. Mas ele dizia que onde ele entrava, eu não entro. E ele me dizia assim, olha, meu amigo, adulto faz o que deve ser feito. Quem faz o que gosta é criança. Que legal. Eu digo, rapaz, é pesado. E eu falo pra eles, eu digo, vocês estão aqui para fazer o que deve ser feito. É aprovar. Professor, mas eu quero ser advogado civilista. Tá certo, depois de aprovação, homem. Pegue sua CNH, se habilite primeiro para depois dirigir o veículo. E aí a gente traz essas ideologias para a sala de aula e eu trago muito a questão do estudo ativo realmente, do estudo direcionado e o estudo sistemático acima de tudo, né? Para facilitar. Porque como é algo padronizado, a gente não pode deixar que o aluno se perca naquele mundo de conteúdo. Né? Não existe isso. Então eu trago isso na sala de aula e principalmente os mnemônicos, né? Que é que são as dicas de decoreba. Tem que ter. Se não tiver, não facilita o negócio não. Professor, a gente vê assim que você tem uma expertise muito boa, né, nessa leitura, né, esses múltiplos fatores. O aluno que diz que tem muito filho, eu tenho um filho para cuidar, eu tenho um filho que é autista, eu tenho um problema, eu tenho trabalho, né? A gente tem que lidar, a gente tem, enquanto professor, com tudo isso, né? Mas vamos lá, professor, se o senhor tivesse assim de frente para um aluno que estivesse se queixando e se lamentando e estivesse lhe pedindo uma dica, professor Alain, me diga aí uma dica de ouro para eu me preparar e lograr êxito. O que é que o senhor diria para esse aluno, professor? Rapaz, Tiago, se eu pudesse fazer um livro para esse aluno, eu faria. Mas eu digo o seguinte, não me recordo o autor dessa frase, mas eu gosto muito dela, que se eu tivesse que derrubar uma árvore, eu passaria 8 horas afiando o meu machado para cortar em 1 minuto. E quando eu digo isso para o aluno, o que é que eu digo? O que é que eu quero que ele entenda? Está difícil. Mas a árvore não vai ser mais forte que a minha lâmina afiada, não. Compreenda que esse trajeto é árduo. Pega um machado cego e tenta cortar uma árvore, é algo persistente, vai ser ali aquela dor, aquele sofrimento. Mas quando você se prepara com qualidade, que é algo bem afiado, você derruba com a maior facilidade do mundo. E eu costumo falar em sala de aula também com eles, com alunos, a gente acaba desenvolvendo uma proximidade com alguns alunos, né? Sim, e aí eu tenho essa oportunidade de conversar com eles e eu digo isso. Tem até uma parábola, né, que é do bambu chinês. O bambu chinês, ele passa ali 5 anos, você só vê o broto. Né? No 6º ano em diante, ele consegue crescer aí aproximadamente 50 metros. Eu digo, mas por quê? O que é que isso tem a ver com o estudo de vocês? Que ele está passando ali 5 anos afincando suas raízes. Se ele está se aprofundando, é o que vocês precisam fazer. Aí eu digo, quando você pensar em desistir, que está difícil, pense quão difícil vai ser o peso da desistência. Perfeito. E aí, não, professor, pensei melhor,
né? Eu vou seguir em frente. Eu acho que o professor é, sobretudo, um incentivador, né? Um psicólogo até, né? É psicólogo. A palavra é o advogado essa. também, né? Não é muito Também, diferente, Thiago. não. Professor Alan, conversa maravilhosa. Por mim, a gente ficaria aqui horas e horas. Como eu falei para o colega, geralmente a gente extrapola porque a conversa é muito boa. Mas eu queria fazer uma outra pergunta para o senhor. A rocha. Imagine que o senhor está de frente ao Alan de 10, 15, 20 anos atrás. O que é que o senhor diria para ele? Rapaz, Thiago, é curto. Gota, aí você pegou pesado, amigo. Valeu a pena. Que bacana, professor. Rapaz, pegasse pesado, velho. Valeu a pena. Dá para perceber na sua história. Valeu a pena. Não é nem desistir. Valeu a pena. Tudo que eu passei. O que teve de bom, o que teve de ruim. Tenho certeza que você olharia para ele e dizer... Valeu a pena. Tá aqui um vencedor, não tá? Valeu a pena. Você forjou um vencedor. Valeu a pena. Tá valendo ainda. Tá ainda valendo. tem mais. Com certeza. Eu não nasci herdeiro, mas eu herdei a mim mesmo. Que bacana, professor. Né? Valeu a pena. Rapaz, Thiago. Que história bacana essa sua, professor. Obrigado, meu irmão, pela oportunidade. Sem dúvida, isso vai incentivar tanta gente, professor, Obrigado, sabia? velho. Tem tanta gente, professor, que sente a dor, mas quando vê a dor que a gente sentiu e que hoje a gente colhe o resultado, essa pessoa se estimula a superar. E a gente nem dá conta, professor. Nem dá conta. É que, assim, é tão difícil para quem tá lá, né? E para eles também. A gente não sabe o peso que eles carregam, né? Na sala de aula todo santo dia. E eles acham que é impossível. Mas o impossível é uma questão de... Não é um fato, é uma escolha. Né? Então, quando ele escuta o Thiago falando, o Alan falando, o Vilaça vindo aqui falar também, pô, os caras passaram pelo que eu tô passando. Então, se eles conseguiram, eu também consigo. Então, por isso que eu digo, o AbeiroCast hoje é muito mais do que um podcast. Eu acho que é um projeto de vida para muitos que estão ali parados e vão sentar em algum momento no seu trabalho, no seu carro, na porta de casa, vão assistir e vai dizer, o que é que eu tô fazendo aqui fora? Se esse cara aqui está no podcast, não que eu consigo. Vou voltar para estudar. Bacana, professor. Obrigado pela sua presença. Viu? Muito obrigado mesmo, viu? Valeu, galera. É isso, Albeiras e Albeiras. O que a gente pretende aqui é trazer essas mensagens, essas histórias que são incentivadoras, sobretudo, para fazer com que você logre o mesmo êxito que o professor Alan logrou e se torne um profissional tão disciplinado e tão renomado como o professor Alan. Eu desejo que você encontre sempre, sempre luz nesse seu caminho. Um forte abraço e aguardo vocês no nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu.